Mais uma conversa aqui sobre bioestimulantes, biocontrole, essa tecnologia maravilhosa dos biológicos no agro brasileiro e mundial. Com quem? Com um homem aqui que é o pai da matéria, é um craque, um camisa 10 aqui, quando a gente fala que lá no início inoculantes, aquela coisa que fazia com que a gente conseguisse fixar o nitrogênio ali na raiz da soja, e hoje se tornou uma revolução mundial, e o Brasil lá capitaneando essa liderança. Eu estou aqui com o Solon Araújo, ele que é fundador e hoje conselheiro da Associação Nacional dos Produtores e Importadores de inoculantes. Seu Solon, gostei demais da sua palestra ali, queria saber que coisa é essa de desafio agora, nos biológicos, de avançar aí sobre as estruturas GNA de micro-organismos para descobrir direito como é que eles funcionam diante de cada desafio que o agro pode avançar. Correto. Muito boa, muito interessante a pergunta, porque eu não vou falar sobre o passado, eu vou falar sobre o futuro. Mas esse homem só fala do futuro, por isso que eu gosto dele demais, da conta. Nós estamos numa mudança, não de ser mudança de era, mas uma evolução, em que nós partimos dos conceitos da microbiologia tradicional, aquelas que a gente vem praticando há mais de um século, com grande eficiência, não é coisa ultrapassada não, mas existem coisas novas agora que tem que entrar no radar, que já estão no radar das empresas, porque hoje a gente consegue trabalhar não simplesmente prospectando o que existe na natureza, existem bilhões de micro-organismos diferentes. Então, se a gente vai prospectar pelas técnicas tradicionais, é um trabalho enorme, é muito tempo de trabalho no laboratório. E hoje nós temos essas técnicas de DNA, em que a pessoa identifica, o profissional identifica os genes que serão interessantes antes de cultivar aquela bactéria. Perfeito. Naquelas em que se encontrou o gene que nós estamos procurando, por exemplo, eu quero outra bactéria que fixe nitrogênio. Certo. Vou ver se tem o gene de fixação de nitrogênio, então eu já vou pensar aquela bactéria e vou trabalhar com ela, já conhecendo. Então é tudo muito mais rápido e muito mais seguro, porque nós temos dentro da bactéria todos os dados que necessitamos para saber o que ela faz e podemos mexer um pouquinho ali para ela fazer mais do que já está fazendo. Está falando de edição genética mesmo? Edição genética. Aí a gente pode trabalhar com um gene, tirar um gene, silenciar um gene, enfim, transformar naquilo que nós queremos, sem que venha a ser um produto geneticamente modificado. Quando não é é modificado, mas não é transgênico. Não é um segundo, terceiro organismo, né? Não, é o mesmo organismo em que simplesmente foi feita uma adaptaçãozinha ali para aquilo que nós queremos. A ciência hoje tem ferramentas extraordinárias para fazer isso e está abrindo um horizonte muito grande. Porque de repente nós podemos ter bactérias com poder de produção daquilo que nós queremos muito maior do que as que nós temos hoje. Então, se hoje nós temos um aumento, vamos lá, de 8% na soja, com a inoculação, nós podemos, de repente, ter aí 20% a mais, coisa assim, né? E a gente está sempre falando também, em relação à biologia e dos humanos, inclusive, também, a respeito de mudanças no organismo de seres vivos, né? Sim. Como seleção, teoria da seleção natural e tudo mais. As bactérias, os vírus e os fungos, que já começaram a ser utilizados na agricultura de maneira benéfica, para aumento de eficiência, sustentabilidade, aumento de produtividade, elas também se modificaram de lá para cá. É necessário, por exemplo, revisitar alguma bactéria para saber de uma nova possibilidade com ela? Sim, essas bactérias elas passaram por um processo de seleção, as que se usam hoje, né? Um processo de seleção bastante rigoroso, mas que agora nós podemos alcançar patamares maiores pela seleção via biologia molecular, usando o DNA da planta para identificar o que nós queremos e pensar nas modificações ou introduzir as modificações que nós queremos, inclusive relacionado à planta em si. Nós podemos trabalhar na genética do micro-organismo e da planta. Perfeito. Para aumentar a planta que a gente quer que produza mais, né? Exatamente, para que haja uma compatibilidade maior ainda entre esses dois seres.
E eu sou acompanhando discussão sobre esse tema aí no Brasil inteiro, né? É o Brasil inteiro. Porque... Para de rodar não, né? Não, não, não. Isso aí é um assunto que me fascina, né? Eu estou preso nele há 50 e tantos anos, 58 anos que eu trabalho com isso. Um pouquinho, né? Um pouquinho. Então é interessante que a gente não estratifique, não pare. Bom, nós tivemos um sucesso enorme na FM no Brasil. Perfeito. Sem dúvida nenhuma. Então pronto, está resolvido tudo? Não. Tem mais para frente, vamos caminhar mais. A vida é dinâmica, não tem jeito. A dinâmica não tem jeito. De ficar preso no passado, a gente não pode. De jeito maneiro. Eu ouvi esse conselho desse homem, é um banho de sabedoria, um banho de vigor e de energia para a gente, que realmente não só a agricultura, mas a agricultura principalmente, é uma coisa muito dinâmica, que muda muito e a gente tem que perseguir. Mas como dizia o pessoal lá, também o ser humano é tinhoso, né? O ser humano, quando quer resolver um problema e se atira nele, ele consegue obter solução, né? É uma das coisas fantásticas do ser humano, né? Por que o ser humano que estava há anos localizado num lugar muito bem, pegou um barquinho à vela, digo um barquinho hoje com relação ao que nós temos, e saiu correndo oceano afora para... Deixa eu buscar uma sarna para me coçar, né? É, sarna para coçar. Ficar longe da família, longe dos amigos, passando mal dentro de um navio fechado, balançando que nem danado. Perigo danado. Perigo, e o cara vai pela busca do novo. Essa busca do novo é uma das características fundamentais intrínsecas do ser humano. Desvia, às vezes, alguma coisa para o mal, desvia, infelizmente. Mas é inerente ao ser humano, né? Esse é o homem que sabe tudo de como é que funciona uma planta, como é que funciona trilhões e trilhões de micro-organismos que podem e já ajudam demais a produção de alimentos para o Brasil e para o mundo. Esse trabalho fantástico aí por esse engenheiro agrônomo maravilhoso, ligado aqui à AMP, a Associação Nacional dos Produtores e Importadores de Inoculantes, gente que trabalha demais e muito bem a favor do agro brasileiro.